Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos e mais uma notícia bombástica. Desta vez a Sony registrou uma patente anti-pirataria para ser utilizada em Smart TVs e dispositivos de streaming como Box TVs. Isso mesmo, a Sony agora entrou na luta, na parada contra a pirataria, lançando esse sistema, patenteando esse sistema, ainda que não foi lançado. Como vai funcionar esse sistema, como que ela vai aplicar isso nas Smart TVs e dispositivos de streaming, é o que eu vou falar agora, então fica ligado. Vamos lá. Primeiro lugar, uma patente registrada não significa que esse serviço ou que esse recurso que a Sony vai disponibilizar será ofertado em breve. Primeiro lugar que a gente tem que entender é que o registro de uma patente fala sobre a tecnologia e sobre quem vai poder utilizar ela, no caso, a Sony. Feito isso, é importante a gente lembrar que a Sony não é a primeira vez que a empresa entra na luta contra a pirataria. Vide que a Sony tem estúdios onde ela produz conteúdo, produz filmes, séries. A Sony tem dispositivos como Smart TVs, não mais aqui no Brasil, comercializadas e fabricadas aqui no Brasil. A Sony tem dispositivos de streaming como o PlayStation 5, que não deixa de ser um dispositivo multimídia, então, logicamente, ela sempre vai estar interessada na luta contra a pirataria. Lembra que a Sony tinha os DVDs players e as fitas cassete, que não eram pirateadas na época, mas os DVDs sim, e os CDs também. A Sony também tem gravadoras e operadoras de música. Então, para ela estar na luta contra a pirataria, sim, sempre vai ser muito importante. E a Sony, a gente sabe que é revolucionária no mercado em relação a tecnologias. E agora, com o registro dessa patente, ela pretende entrar de vez na luta, não mais como coadjuvante, mas como operadora central em bloqueio, principalmente de uso indevido de imagem e de vídeo em Smart TVs e dispositivos de streaming que hoje lideram, logicamente, o setor da pirataria. Como que vai funcionar essa patente, essa tecnologia registrada pela Sony? Ela é um código que vai estar sendo operado em Smart TVs e dispositivos de streaming, que vai permitir, diferente do bloqueio de sites, vai permitir um monitoramento do tráfego de aplicativos e como as informações chegam até os dispositivos. Eu vou deixar um link aqui na descrição do techmasters.com.br, que é o site aqui no Brasil que noticiou essa patente registrada pela Sony, para você poder entender melhor e a gente não precisar entrar em especificações técnicas nem em algo mais aprofundado, até para a gente não falar bobagem aqui no canal. Mas é interessante a gente perceber que as principais marcas e os órgãos, juntamente com os órgãos, é importante a gente frisar essa união entre eles, entre marcas e órgãos, que são os principais afetados pela pirataria, é que 2023, a gente falou da Guerra Fria aqui no Brasil, mas a nível global promete ser o ano anti-pirataria. Logicamente que a gente está falando sem saber a data exata de lançamento dessa patente da Sony e sem saber para quem a Sony vai vender essa patente. Talvez essa tecnologia esteja restrita a Smart TVs da própria marca. Aí a gente falando de Smart TV, volta outro caso. Lembra da Samsung, quando a Samsung proibiu a venda não, aliás, a venda, dá para chamar de venda também, a instalação de apps e a execução de apps e também apps de IPTV, reprodutores de IPTV, estarem em sua loja oficial no sistema Tizen? Lembra disso? Lembra que a gente falou sobre o fim do IPTV nas Smart TVs Samsung, com o encerramento dos aplicativos como o Duplex IPTV, depois o Duplex Play, depois o Smart IPTV? Lembra que a LG nesse meio tempo disponibilizou muito mais apps reprodutores de IPTV na sua loja e o que aconteceu? Mais TVs da LG foram vendidas e menos TVs da Samsung foram procuradas? Lembra que as marcas tentam isso várias vezes e às vezes fica imperceptível aos nossos olhos. Às vezes não é uma tecnologia que vai ajudar na luta contra a pirataria. Às vezes é a escassez de um recurso para acessar a pirataria que vai fazer com que menos pessoas utilizem esse sistema de IPTV, por exemplo. Mas hoje a Sony, lançando esse sistema, ela disponibiliza isso para quem quiser comprar ou para as parcerias que ela vai fazer. Pode fazer uma parceria com a Samsung, com a LG e também com os órgãos reguladores.
Esse bloqueio ele vai acontecer da seguinte maneira: com a análise do tráfego, a Sony, através dessa tecnologia e desse monitoramento, consegue impedir o acesso ao conteúdo pelo usuário, sem bloquear o dispositivo dele. Isso que é interessante. A intervenção, ela não é feita de forma impositiva, ela é feita de forma categórica, de forma específica. Se o conteúdo é ilegal que você está acessando através do dispositivo e a tecnologia prevê isso e a tecnologia intervir nisso, apenas o conteúdo é bloqueado. Se aquele aplicativo é malicioso para os direitos autorais, apenas aquele aplicativo é bloqueado, e não o seu sistema todo, e não a sua rede toda, e não os operadores de DNS que operam por trás de um servidor, que às vezes não tem culpa de hospedarem conteúdo que é pirata, eles não serão afetados. Isso que é interessante nessa patente da Sony, nessa nova tecnologia que pode ser lançada ainda em 2023. A gente ainda não sabe para quais dispositivos. É legal você ler a notícia, o link que eu deixei aqui na descrição para entender um pouquinho melhor e depois voltar aqui nos comentários para a gente poder trocar uma ideia legal sobre isso. Beleza? Fechado? E também eu te peço para não esquecer do like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho da notificação, que aí você não perde nada, tem conteúdo novo todo dia aqui no Aprendemos Juntos. E nos siga também na rede social vizinha, aquela das fotos, em @aprendemosjuntos22, tem muito conteúdo legal por lá e também muitos bastidores do canal. Até a próxima, um grande abraço, valeu!